Não sei se é boa tarde ou se é bom dia ainda. Bom, o Torquato ele fez uma abordagem a partir da ótica dele aqui no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma abordagem sobre a minha ótica a partir de São Paulo, mas pelo viés da música em si. Porque essa parte técnica que ele acabou de explanar aqui de forma perfeita, eu ainda não domino. Ainda. Mas eu não preciso dominar porque a vivência que eu tenho me permite a perceber que tudo que foi falado aqui eu já senti, então eu não vou me escravizar por essa necessidade. Vou começar o seguinte, vou falar do movimento hip hop, né? Que é eu digo que se não fosse o hip hop, talvez eu tivesse perdido ao longo do tempo. Bom, esse está melhor. Então, eu acredito sobretudo na questão do movimento hip hop, no poder de diálogo, ter me afetado. Algumas pessoas também, para além de mim, foram afetadas com esse movimento e nos deu voz. Então o movimento hip hop ele me deu uma voz. E não só a mim, ele me deu voz a todos os marginais. Em cima disso, o que a gente fez? A gente usou esse poder de voz e a gente replicar essas ideias que o movimento hip hop ele nos forneceu, nos deu ferramentas e a gente usou essas ferramentas e de forma generosa a gente cedeu para outros amigos. Mas eu vou falar sobretudo do começo do movimento, porque a princípio parece uma diversão, mas como eu aprendi com... Obrigado, João. Eu aprendi com o mestre Abutre, né? Semana aí lá no Aura Pires, no jogo numa roda de capoeira, que era ali na capoeira que o pessoal jogando e tal, era onde eles tramavam, era onde ocorria a trama. E o movimento hip hop é isso, ele surge a partir de bailes blacks lá em São Paulo. E aqui, no meio da minha fala, eu vou pedir para quem se interessar, eu vou dar algumas referências. E se vocês tiverem interesse, dá uma pesquisada que vocês vão passar a compreender bastante coisas que ocorrem agora a partir das referências que a gente vai passar. Então tem um documentário, está até no YouTube, documentário sobre os bailes blacks de São Paulo. Esses bailes blacks, eles ocorriam em vários pontos da cidade, eram os locais onde os pretos se encontravam. De certa forma, era um local onde os pretos da periferia passavam a pertencer à cidade. Porque até hoje, por exemplo, eu moro no bairro com o menor IDH de São Paulo, que é a cidade de Tiradentes, né? Provavelmente eu vou viver só até 58 anos, que é a média a expectativa de vida lá no bairro. É o menor IDH de São Paulo. Então, hoje em São Paulo, a gente vê a molecada, se você pegar uma criança e levar no centro de São Paulo um adolescente, provavelmente ele não vai saber voltar para casa. O que existe disso? Existe uma negação da cidade. Então esses movimentos, esses bailes blacks, ele de certa forma, além de você ter contato com as pessoas que são iguais a você, que eram os pretos, o pessoal que curtiu o mesmo tipo de música, era um momento de articulação. Tem uma amiga minha, a Regina Lúcia, que é do movimento Negro Unificado de São Paulo, que ela falava, nesses locais, né, na década de 70, inclusive havia até os P2, que eles chamam de P2, que era o pessoal da ditadura que estava ali filmando para ver quem eram os negros expoentes, quem eram esses negros que articulavam. E entre esses caras, tem um cara chamado, o Luizão da Chic Show, ele é o dono
assim, era a figura representativa dessa equipe, chamava de Chic Show. Anotem, por favor, depois pesquisem. Ele promovia os melhores bailes em São Paulo. Então, assim, a gente ficava escutando na escola, né? Não podia ir. O cara, eu fui no baile da Chic Show, tá? Eu fui no Neon Clube, fui no Clube da Cidade. O Clube da Cidade lá em São Paulo era onde ia a negrada mais pá, né? Mais bem arrumada, assim, a negrada top ia lá, isso já nos anos 90. Mas assim, o Luizão, ele conseguiu a proeza de ser diretor executivo de uma rádio, que é a Rádio Bandeirantes, de 85, 86 até 91. Até 91. Então, nesse processo, ele... Gente, só um detalhe, eu vou voltar, eu não vou seguir uma ordem cronológica não, tá? Porque se eu seguir a ordem cronológica, eu acho que algumas coisas ficam para trás. Então, eu vou voltar e depois a gente, na hora do bate-papo, a gente tentar alguma dúvida, a gente tira na hora. Então, ele conseguiu inserir na programação dessa rádio músicas blacks. Algo assim, totalmente... Hoje em dia a gente não tem uma rádio black, por exemplo, lá em São Paulo. Tem a 105, mas são pontuais, assim, os horários. E ele conseguia colocar, disputar narrativas ali naquele meio. Onde, na época, o rock predominava nas FMs e tal. Esse cara conseguiu colocar música negra para tocar no horário nobre, vamos dizer assim, do rádio. Isso é um ponto. Outra coisa tem a ver com a dança. Tem um filme chamado Beat Street, aí eu queria que vocês anotassem para depois. Beat é B-E-A-T, de batida. Beat seria a batida da rua. Esse filme ele chega em São Paulo em 83, só que já havia uma movimentação em Nova York, no Bronx, tal, do pessoal dançando. E tem outro filme chamado Break Dance também. Então, são dois filmes assim que eles são divisores de água. Com a chegada desse filme em São Paulo, e aí tem outra figura ícone que chama-se Nelson Triunfo, que é um cara, é pedra fundamental da estrutura do hip hop de São Paulo e do Brasil. O Nelson Triunfo é o mais icônico dos dançarinos, assim. É uma figura humana muito generoso, muito gentil. Já tive a oportunidade de estar com ele e foi uma honra. E esse cara, até hoje ele é de uma cidade chamada Triunfo, do Pernambuco. E esse cara, ele criou ele fez um divisor de águas, porque ele tinha uma equipe em São Paulo. O break ocorre da seguinte maneira. Era uma forma que os americanos encontraram para acabar com as tretas de morte. Então eu morava no meu bloco ali, e aí eu não gostava do fulano do bloco tal. Aí a gente se encontrava nessa maneira, a gente brigava. O break foi uma forma que se encontrou das gangues se encontrarem e disputar na técnica e não na violência. Então, já nasce como uma ferramenta pedagógica. Só que quem é que pratica isso? Como diz o pessoal da academia, são as classes menos favorecidas. E aí, eu quero aqui criar uma ruptura. Quem compõe essas classes menos favorecidas? São os pretos, gente. Então, a gente tem que dar nome às coisas. Então, se a gente não racializar os discursos, o discurso é manco. No Brasil, todo e qualquer discurso ele tem que ser racializado. Isso tem que ser rompido a partir de agora. Todo discurso tem que ser racializado. Não existe possibilidade de se tratar de educação, de pedagogia, de políticas públicas se a gente não racializar o discurso. Isso é outro ponto. Enfim, essa galera que se encontrava nas periferias morava na periferia, mas se encontrava para essa disputa, ela conseguia ter um capital cultural maior do que essas pessoas que não se deslocam pela cidade. E aí vai outro ponto. O que acontece se a gente pega uma criança e ela não tem acesso à cidade? Aí vou trazer para o contexto de Angra, a gente tem as crianças que têm um bilhete único, mas só pode usar no horário da aula. Mas tem um ponto.
a biblioteca da cidade fica no centro. Então quer dizer que se eu tiver que usar o bilhete único, eu tenho que faltar para ir na biblioteca? Eu não posso ir na biblioteca num horário que eu achar adequado? Então essa negação da cidade, que é um controle social, a gente consegue discutir através do movimento hip hop. Porque, e é nesses encontros, e a gente vai além. O movimento hip hop, a gente consegue discutir Spinoza, o dualismo platônico através do movimento hip hop. E assim, não concordando, a gente trazendo o nosso saber de rua, de quebrada, para disputar a narrativa, inclusive com a chapa branca da filosofia. Que tem muita coisa que está aí que não é como eles falaram que era. E a gente está para romper com isso. Nesse processo de você se deslocar da cidade, você conhecer pessoas da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste, o seu horizonte amplifica. O Nelson Triunfo, quando ele começa a dançar no centro de São Paulo, numa rua chamada 24 de Maio, que, para quem não foi a São Paulo, é o meu ponto preferido de São Paulo, é o lugar onde eu vou, tem uma energia bacana, eu vejo... Era um local onde o pessoal... Tinha as lojas específicas de música black, então você ia no baile, escutava uma música, puta, quem canta essa música? Segunda-feira você estava na galeria, porque existia um lance de você ter uma música que o seu amigo não tem, que era na base do vinil, e aí quando você escutava a música no rádio, aí você queria gravar, aí o locutor falava em cima, você ficava puto da vida, enfim, existem várias coisas, né, nesse lance do hip hop. E o Nelson Triunfo, ele começou a dançar, e a galera começou, a partir do filme, do Beat Street, os caras falavam, peraí, mas já tem uma galera fazendo isso em São Paulo, porque tinha também a potência do Michael Jackson, tinha uma influência do Michael Jackson, e aí fez aquele moonwalk lá, e todo mundo queria fazer aquele moonwalk, só que aquele moonwalk não foi o Michael Jackson, ele pegou da galera que já fazia isso na rua. A partir disso, a galera começou a falar, eu posso fazer isso também. E foi se criando um movimento em São Paulo, e inclusive tem um espaço, tem outro documentário chamado Nos Tempos da São Bento, quem quiser anotar aí, entender como que se dá essa construção do breakdance em São Paulo, é bem interessante, é super pedagógico. E lá vocês vão ver os atores, hoje em dia a gente tem uma indústria do rap no Brasil crescendo, mas existem atores que hoje em dia às vezes não são nem lembrados, mas que foram assim, pilares fundamentais dessa construção. E quando o pessoal começa a se juntar na São Bento para dançar, porque o que acontecia? Eles começavam a dançar na rua. Aí quando chovia, o que acontecia? Não tinha o duelo. E aí todo mundo, o cara passava 2, 3 horas no busão para chegar no centro, para você chegar lá e você chega naquela vontade de rachar, e hoje eu aprendi treino a semana inteira, eu aprendi um passo, vou dar moinho de vento e sair. Aí os caras, o que acontece? Porra, chove. Aí tem um espaço lá no metrô chamado São Bento, por isso que alguém já ouviu o Taíde, aí ele vai falar no centro da São Bento, tem a rapaziada que sempre fala, porque esse espaço não dava para você dançar sem o problema da chuva. Então todo mundo chegava, era o point, você passava a semana inteira esperando se encontrar ali para disputar. E ainda não tinha um rap nacional. Ainda não tinha, só tinha dança. É justamente nesse momento da dança, né, que o pessoal começa a entender, eu acho que dá pra os caras começavam a bater na lata de lixo do metrô. Inclusive o Mano Brown desses. Ele fala isso no documentário. Então assim, a gente fala de Racionais. Só que os caras estão lá desde o começo. Então assim, não é... os caras escrevem bem e tal. Eu ainda vou chegar no Racionais, mas enfim. Nesse processo de bater na lata e fazer uma rima em cima, tinha um cara chamado J.R. Blau. É um cara, tá no documentário, mas eu vou falar porque às vezes são tantas referências que a gente acaba não indo. E dizem que o J.R. Brown era um cara à frente do tempo dele.
Aí o Mano Brown fala que ele era uma passa-rara, um negrão que morava, torcia pro Palmeiras, morava na Madalena e tal. Ele cita isso no documentário. Mas enfim. E esse cara era um cara que motivava a rapaziada e, dentre outras pessoas, e tinha a galera que dançava o break, várias equipes, Crazy Crew, Backspin, Nação Zulu, entre outras, eram equipes assim que era coisa de... A treta era feia pra você... Porque tinha aquele lance de... Hoje em dia, como tem o slam, o molecada mete uma rima, o outro vem com outra rima pra quebrar. Tinha o lance do passo. O cara vinha com a acrobacia e as pessoas, a outra rapaziada queria chegar e queria detonar. Enfim, o ano é 88. Surge um projeto da Eldorado, né? Que é Hip Hop Cultura de Rua. E a ideia era lançar um cara só, uma rapaziada só. Só que no meio da galera tem um cara chamado Taíde, que ele fazia parceria com o DJ1. E, enfim, resolve fazer uma coletânea. Só que aí existe uma disputa de narrativa também, porque a Chic Show, ela rebanhou uma galera que cantava também, e nesse processo ela já começou a produzir um disco também. Saiu o disco Hip Hop Cultura de Rua, que é o disco, é uma coletânea que saiu em 88, ele sai no começo de novembro, e o disco do O Som das Ruas, que é o disco da Chic Show, sai tipo 20 dias depois. Aí começa a disputar para ver quem tem mais legitimidade para falar de hip hop. Só que no disco Hip Hop Cultura de Rua, o Taíde com a música Corpo Fechado, por isso que vocês ouviram, não é Nacionais, era Taíde, é uma referência porque essa música, se você for analisar o texto dessa música, ela fala de autoafirmação, ela fala de religião africana, ela fala de empoderamento, de você não baixar a cabeça. Por exemplo, o cara fala, me atire uma pedra, eu te atiro uma granada. Não existe cordialidade, não tem que ter. Então, ali já começa a germinar uma nova forma de você cuidar você tratar da sua autoestima. Mas ainda era pouco. E essa música, ela tem um balanço e tal, às vezes você não presta muita atenção na letra, mas o texto da música, ele é visceral também, mas assim, com mais swing, com mais tranquilidade, só que é muito forte. E isso, para quem na época estava em busca de uma identidade, bate com você no coração, você fala, pô, nossa, que da hora. E aí você começa a rimar e começa a cantar aquela música, aí você percebe que você consegue rimar também. Depois disso, no mesmo ano, a Chic Show lança esse disco, logo em seguida lança esse disco, que é o Consciência Black Volume 1. Aí, dentre outras pessoas, tinha a Sherry Line, que hoje em dia é uma amiga minha, pessoal, posso chamar de amiga, a gente tem conversado bastante. E tem o Racionais. Os caras eram tão diferenciados que os caras criaram uma estratégia para lançar duas músicas na mesma coletânea. Então, saiu Racionais, só o Mano Brown com o Ice Blue, e o Ed Rock com o KLJ numa outra faixa. E assim, os caras vêm falando de... Aí a gente ouviu aqui, Pânico na Zona Sul. Nesse processo lá em São Paulo, porque a gente tinha acabado de haver uma redemocratização e tudo mais. Só que, quando eles falam de Pânico da Zona Sul, eles estão se referindo à matança que ocorria nas quebradas. Haviam justiceiros naquela época. Então tinha um tal de Cabo Bruno, que era um dos mais... Conte Lopes, hoje em dia, é um deputado. Ele é um deputado. Então o cara que matou pessoas na quebrada, hoje em dia ele é deputado. Mão branca, isso mesmo. E nesses processos, era de forma indiscriminada. Tipo, se você estava na rua, existia até uma lenda, que você tinha que sair com carteira de trabalho. São Paulo. Se você sair sem carteira de trabalho, os caras te pegam, já era, um abraço. Você não sabe, você sumia, ninguém sabia onde. E aí causava um sofrimento, todo mundo já sabe. E nesse processo de falar sobre violência, a gente, quem é do rap, a gente sempre sofreu uma influência lá de fora, porque a rapaziada lá de fora ela sempre foi muito foda. Mas a gente não tinha essa noção de luta por direitos.
Então, no primeiro momento a gente começou a cantar, eu falo a gente, né, porque eu estou me apropriando do hip hop, porque eu fui forjado no hip hop, foi o hip hop que me deu algumas estruturas, sobretudo o ponto de vista crítico. E tem dois grupos aí que são muito importantes, que é Public Enemy, quem quiser anotar, Public Enemy, e o NWA, que é o NWA, até saiu um filme agora há pouco. E o NWA, tanto que a maioria dos grupos de rap no começo são letras, né? Tinha o MRN, tinha, que mais? RPW, DMN. O DMN que tem um disco muito foda, cada vez mais preto, é um disco que é icônico também nesse processo. Hoje em dia a gente fala Poder para o Povo Preto, é uma música que está contida nesse disco, cada vez mais preto. É a música do X do LF. Isso, eu estou falando, é na minha ótica. É importante dizer, porque a gente aqui não tem certeza da verdade, mas essa é a minha ótica sobre o que ocorria à minha volta. Então, o NWA era um grupo que sempre é um grupo que contestava, que falava da polícia, que falava da forma que a polícia oprimiu os pretos dos guetos de Los Angeles. E o Public Enemy, ele vinha numa pegada mais política, de autoafirmação. Tem uma música que chama Fake the Power, que é Em Frente ao Sistema. Eles falam de autoafirmação quanto negro e tal. E o Racionais, na verdade, o que ele fez? O Racionais no meu entender, na minha ótica, ele é a soma desses dois. Então o Racionais quando eu cheguei em 90, eles lançam o disco completo. O Racionais vem com uma música que... Aí tem as músicas que são, hoje em dia, a gente sempre foram, né? E hoje em dia a gente já nem fala mais sobre esses textos, que são as músicas que são machistas, que a gente vai abordar no quarto eixo. E as músicas que tocam a gente. Tempos Difíceis. Tempos Difíceis é uma música distópica. Em 90 os caras falavam do mundo se acabar, com todas as aspas possíveis, mas por conta da gente se matar, essa coisa do capitalismo, de você querer ter mais que os outros, tudo mais. Então, para aquela juventude de 15, 16 anos, era uma coisa assim, muito diferenciada, e você começava, peraí, esse cara tá falando comigo, eu acho que ele quer falar comigo. Em 92, o Racionais lança Escolha Seu Caminho, que é um disco que só tem 2 faixas, mas tem uma música que foi a música que definitivamente sacramentou assim, a minha inclinação pro rap. Chama-se Negro Limitado. Tem uma parte do texto que ele fala assim, que não sabe, veja só você, não sabe dizer nem de cor o número do seu próprio RG. Aí eu parei para pensar e falei, pô, eu realmente não sei falar o meu RG de cor. Eu me senti humilhado, eu falei, não. A partir daí foi a mola mestra para eu falar, não. Agora, quando eu for falar, eu tenho que estar... Então eu sou meio até prolixo, é prolixo que fala, né? Às vezes para eu falar uma coisa eu dou voltas para não restar dúvida do que eu estou falando. E aí esse disco foi um divisor de águas. Ele foi um divisor de águas para mim porque, além dessa música, tem o Voz Ativa. A juventude negra agora tem a voz ativa. Aí foi o boom. Então o que aconteceu? Quem era de quebrada andava com esse estufado. Eu curto Racionais. Falar que curte Racionais, no nosso meio, voltando a dizer, na nossa ótica, na minha ótica, era uma coisa que... A mesma coisa da Bíblia, hoje em dia, para os pentecostais, entendeu? Mas Racionais, ele te dá uma condição, ele cria uma cápsula protetora que você fica disposto a enfrentar tudo, inclusive até tombar na guerra. Porque a partir desses textos, você consegue se descobrir quanto sujeito das suas ações, tá? E a partir disso, a gente começa a disputar narrativas de verdade. Então, depois vem o Raio X Brasil, que todo mundo conhece e tal, mas, sobretudo para mim, tem essa parada do Escolha Seu Caminho, que é o divisor de águas. E, em cima disso, por exemplo, eu com 43 anos, eu estar na universidade com 43 anos, eu contrariei todas as estatísticas possíveis.
todas as estatísticas possíveis. Então, eu estar aqui, e hoje em dia o meu filho está numa universidade federal, se formando em engenharia, a mãe dele formada, é algo para se comemorar. Só que não foi de graça. A gente deixou alguns pedaços para trás. A gente teve que se desfazer, a gente teve que, como o Rodrigo falar, as vísceras foram expostas. Porque, por exemplo, nós, pessoal, a branquitude, uma hora dessa, por exemplo, aqui no Rio a galera está se preparando para quê? Para o jogo, né? A galera vai para o jogo, prepara para o jogo, para o churrasco. Acabou o churrasco, a gente vai comemorar em vários pontos, no shopping, numa viagem. A gente que é preto hoje em dia, sabe o que a gente faz? Num sábado desse? A gente faz isso, ó. A gente traz narrativas para a gente a gente começa a disputar narrativas para a gente poder sobreviver por conta do racismo. Então, olha quão é grave isso. Por exemplo, um sábado de sol, a gente era para estar o quê? Na praia, era para a gente estar passeando. Lá em São Paulo você poderia estar passeando no shopping, porque em São Paulo só tem shopping, mas tem bastante coisa, parada cultural também. Só que não, eu sei, mas a cidade é negada. Para quem é de quebrada, a cidade é negada. Então, a gente não tem para ir, a gente vai para o shopping mais próximo. Os rolezinhos no shopping. Não, mas proibiram os rolezinhos no shopping. Proibiram os rolezinhos no shopping. Então, a cidade é negada para a gente de várias formas. E esse processo de violência, de negação, é algo fundamental para nos mantermos nos nossos cantos. Então, é de uma violência simbólica sem tamanho. Mas nós estamos aqui para acabar com isso. A gente não vai acabar de uma vez, mas a gente vai criar ruptura. A gente vai fazer alguns furos. Daqui a pouco, para essa barragem ela estourar. E perdi o fio da meada, mas enfim, a gente estava nesse processo de criar essa cápsula protetora, a gente vem com orgulho. Vem com orgulho. E a gente está nesse espaço para tomar. A gente vai tomar. Porque não tem mais espaço que os pretos não tenham que ocupar. Tem que ocupar todos os espaços possíveis e tem que chegar com o pé na porta, negrada. É poucas ideias. Vamos tomar o que é nosso. Daquele jeito que a gente sabe.